Olá pessoal, mais uma live agora aqui em São Paulo. A gente está na More Invest, que é uma gestora que tem muitos fundos que a gente comenta para vocês, e dessa vez a gente veio fazer com que o pessoal da própria More fale sobre os fundos. A gente está aqui com o Carlos, que é o sócio fundador da More, o Fábio, que também é sócio da More, é responsável pela distribuição de fundos. E eles estão aqui para contar um pouquinho para nós hoje sobre a More, como começou, qual que é a história, os principais fundos, enfim. A gente vai bater um papo aí para tirar as dúvidas de vocês, que a gente já sabe que tem bastante. A gente investe muito no MCA, um fundo bem bacana aí que vocês conhecem bem. Então, o Carlos vai começar falando um pouquinho aqui para nós sobre como começou a More, como que ela funciona hoje, enfim. Dá um panorama aí para nós, Carlos. A More, ela é uma continuação da minha primeira empresa que eu montei, que se chamava MCA, por acaso, tá? Por isso que aí o sucesso do MCA. Essa primeira empresa, ela nasceu em 1999, foi uma das 3 primeiras empresas de advisory para investimentos no Brasil. Em 2006, a gente cresceu, já tinha um certo sucesso. Na onda de crescimento e aquisições no Brasil, a nossa empresa fez uma fusão com um grupo financeiro de capital aberto português que chama Orei Financial. E aí a empresa MCA virou Orei Financial, que durou até 2011. Em 2011, vencendo o acordo da Orei Financial, eu decidi montar com mais outros sócios, fundadores do UBS, sócio do Garantia, pessoas mais qualificadas, uma empresa que fosse já para novas tendências de mercado. E essa empresa é a More Invest. Ela existe hoje há 5 anos. Ela nasceu com 6 fundos. O que a gente quis na ideia da More Invest? Com a nossa expertise de tomar conta de dinheiro, que já estamos falando de 2000 para agora quase 17 anos, a gente quis abrir fundos que fossem veículos e pudessem ser repassados para todas as pessoas, não só nossos clientes, como outros clientes de outras pessoas. Então a gente abriu um fundo de renda fixa, o More Crédito, que existe desde 2011, o More Macro, que é um fundo de fundos que aloca nos melhores hedge funds do Brasil. Então, por exemplo, uma pessoa para investir talvez no ADA Advanced precisa ter acima de 1 milhão, mas pelo More Macro ele pega um pedacinho. A pessoa não sabe qual é o fundo que ele deve investir agora. A gente tem um estudo que um fundo balanceia outro fundo. Então, o More Macro é um fundo que investe em fundos multimercados, mas, ao mesmo tempo, em 2015, foi um ano bem conturbado, a gente foi um dos 5 melhores do Brasil, superando quase que 30, 40 fundos multimercados. E o melhor fundo de fundos do Brasil em 2015. A gente também abriu um fundinho de ações e um fundo de juro real, que é para seguir o IMAB5, para facilitar a vida das pessoas. O grande DNA nosso, que é um diferencial, é como investir em FDICs. A gente, na verdade, os primeiros FDICs do Brasil nasceram em 2006, e muitos dos FDICs, a gente, como uma empresa independente, nasceu dando seed money. E investir em FDICs não basta você só entender o produto, porque o produto envolve emprestar dinheiro, descontar duplicatas de grandes empresas e você acompanhar as empresas que descontam as duplicatas de grandes empresas, se elas têm um processo adequado e um nível de pulverização confortável. É isso que o nosso gestor do MCA faz, o David. Se vocês podem verificar, eu acho que o único fundo que aloca em FDICs que não perdeu dinheiro nos últimos 2 anos foi o MCA, porque o nosso processo é muito rigoroso. As pessoas até me perguntam, como é que pode um fundo de crédito desse, com a rentabilidade desse tamanho, ser só D30? Então, é uma pergunta que as pessoas fazem. Me explica. Isso aí, eu vou explicar. Primeiro que existem alguns FDICs D30 e eles nasceram com o nosso dinheiro. Então, o que a gente está fazendo? Os novos FDICs que nascem, a gente diz, olha, eu posso te dar o dinheiro, mas vai ter que ser D30 o seu giro de duplicatas. Uhum. Então, a gente na fábrica, antes de comprar o produto, na fábrica a gente já está definindo o molde. Entendi. A outra vantagem é que, além da gente comprar fundos D30, como a gente tem um volume grande, a gente pode vender o FDIC no mercado secundário. Sim. Nada melhor que alguém que está há 11 anos trabalhando nesse mercado, que sabe como comprar e vender no secundário FDIC. E o terceiro ponto é que eu acho que é bem importante para vocês,
vocês começaram a investir num fundo que no início tinha 100% de clientes próprios. Sim. E esses clientes próprios são clientes de longo prazo. Clientes MOR, né? Clientes são os clientes que a MOR mesmo trouxe para dentro do fundo. Então hoje, para você ter ideia, 50%, se eu tivesse que fazer o resgate de todo o fundo da MCA, 50% eu receberia antes em até D30. Os outros 50% eu teria que trabalhar. Talvez 67% e até D60. E um pouco mais, dependendo do meu resultado de venda no secundário. Só que, ou seja, os clientes da XP têm 33%, 34% no fundo. Então, por isso que ele vai fechar com 300 milhões. Exatamente para que ninguém peça um resgate de 30 e não receba. Porque a XP tem um volume expressivo no fundo, assim como vocês gostam, outros agentes autônomos gostam no fundo de 30, e a gente quer preservar essa qualidade. Só para vocês terem ideia, hoje a gente está com 20% em caixa D1. Por que a gente está com 20% em caixa D1? Por causa da crise, que a gente tem um pouco mais de indefinição no mercado, então a gente está prezando, em vez de dar uma rentabilidade de 120, 121, como a gente veio dando agora, está dando 116, 117, mas para ter qualidade, para não investir errado e para ver um pouco mais para como o país está indo. Vocês estão, vamos dizer, prejudicando o histórico de vocês, que é muito importante para um fundo, em troca de dar segurança de resgate para os clientes se precisar, né? Porque não é todo mundo que faz isso, né? Tem muita gente que pensa, não, o histórico da mentalidade não vou mexer, né? Vamos atravessar aí que isso que nada vai acontecer. Vocês, não, ok, a gente vai render menos, mas a gente vai ter dinheiro no caixa caso as pessoas resolvam sacar. E é porque isso a gente está fazendo isso há 20 anos, né? A gente sabe como que é uma crise de liquidez. Então, ou seja, a gente quer estar preparado. Se acontecer, a gente está preparado. Acontece do dia para o outro, né? É. Ô, Carlos, para quem pegou agora que não viu a outra transmissão, você falou que o MCL vai fechar com 300 milhões, né? Hoje ele está com 266 e ele capta 1 milhão por dia na XP. Então aí a gente tem pouco tempo aí para quem quiser entrar no MCA, que é um dos poucos fundos aí que a gente tem liquidez, segurança e rentabilidade, né? Agora tem uma novidade. A gente tem o MCA2, que já tem 50 milhões de PL, que vai ser um D60, que ele só falta entrar na plataforma. Estamos conversando com o pessoal da XP. Seria legal se vocês falassem com o pessoal da XP, pô, que o MCA vai fechar, nosso carro-chefe, queremos o 2, entendeu? Já falei para a Beth fazer essa campanha, a gente vai lá na Expert fazer a campanha. Ele tem 50 milhões, já tem um histórico de 122. A única diferença com o MCA2 é D60, e ele tem 20%, ele pode até 25% em cotas mezaninas, mas muitas das cotas mezaninas que a gente coloca lá são tão boas quanto o sênior, porque eles têm uma subordinação elevada. É um fundo que vai acabar dando uma rentabilidade um pouquinho melhor, inclusive, né? Um pouquinho melhor. Do MCA. Vai dar rentabilidade um pouquinho melhor, e ele deve entrar na XP, e também deve ter uma capacidade aí de mais 200 milhões. Agora, o que eu não gostaria, que eu estou em conversas com a XP, é que o MCA acabasse e eu não tivesse o 2 para vocês, entendeu? Claro, exato. Então isso também vale um pouco de você. Então tem o MCA 2, a gente tem um outro fundo mais conservador, que se chama MOR Global, que também estamos conversando na XP. É um fundo que não investe em FDICs, investe em letra financeira de grandes bancos, mas é um D15. O histórico dele é 107 do CDI. E esse fundo... Esse fundo entraria, por exemplo, a gente oferece muito para o pessoal um fundo da Esparta, que é D15, que é um fundo de crédito também, ele entraria nesse buraco para competir com esse fundo da Esparta nos fundos que a gente tem vendido D15. E eu queria também complementar, a gente está abrindo agora, investimos num time de gestores para a área de multimercados. Já temos quase 12 meses de experiência, o cara faz um pouco de juros e moeda para o global. O nome dele é Keke, ele foi Head Trader do JP Morgan, do BNP Paribas na tesouraria, trabalhou também na tesouraria do Safra, e a gente está abrindo um fundo que chama 3M, na verdade ele está saindo do forno hoje, o contrato abre, amanhã é o D0 do fundo, ele vai ser um D1, D5, um fundo multimercado com juros de moeda com uma volatilidade de 3% a 4%, mas não de carregar posições estruturais de longo prazo, e sim mais com posições líquidas. Dado o momento que hoje, se você fica na posição só acreditando se o Brasil vai bem, você não ganha dinheiro. Na verdade, é um fundo que você já tanto faz se o Brasil vai bem ou vai mal. Vai ganhar dinheiro. Tem que ter direção. O mercado tendo direção, ele vai ganhar dinheiro. E esse fundo, daqui a 6 meses, talvez seja mais um fundo na plataforma que vocês possam investir com o DNA da MOR. Não, com certeza a gente, se o MCA
fechar, a gente vai fazer a campanha para que o MCA2 apareça para a gente vender também. A gente vai podemos lançar na internet campanha Eu Quero o MCA2. Tá lançada a campanha. Hashtag MCA2. A parte boa é que hoje grande parte do dinheiro que está aplicado nesses fundos deriva do Family Office da Amora Invest. Então, o pessoal entender o que é o Family Office, o que é um Family Office, Fábio? Um Family Office é um escritório que cuida exclusivamente do dinheiro de uma família, sem nenhum vínculo com qualquer outra instituição financeira. Em outras palavras, eu não sou obrigado a vender um tipo de produto ou um tipo de fundo, eu não sou comissionado por nenhum banco, por nenhuma instituição. A única forma de receita é o cliente. O meu único objetivo é rentabilizar o dinheiro do cliente. Normalmente os family offices eles começam com uma família que eles montam um escritório de investimentos, como uma pequena gestora de recursos para cuidar do dinheiro daquela família e eles vão agregando outras famílias. Quando a gente começa a pensar em famílias, a gente está falando de famílias que têm muito dinheiro. É isso aí. Bom, e foi daí que nasceu o MCA, que eu acho que é um fundo que a gente pode começar. O carro-chefe aí. É o carro-chefe. O MCA hoje está com 268 milhões. Ele é para quem não conhece, ele é um fundo D30. O objetivo de rentabilidade dele é de 110 a 120 do CDI. Hoje ele está rendendo próximo do 116. E aí, basicamente o seguinte, né? Como é que funciona esse trabalho de alocação desses recursos? Como é que a gente analisa as casas onde a gente vai colocar esse dinheiro? Então começa com um trabalho de 3 a 6 meses antes. Então, vamos lá, escolher um FDIC-AC. Que tipo de FDIC que a gente gosta? A gente gosta de FDIC multissacado ou multicedente. O que isso quer dizer? Eu não tenho crédito concentrado. Eu vou pegar vários setores, bem pulverizado, as 10 maiores exposições de crédito que esse FDIC vai ter vai representar no máximo 15% do fundo. Uma subordinação do FDIC alta, e eu vou explicar o que é subordinação, porque acho que pouca gente deve entender. Um FDIC ele é distribuído em 3 cotas. A cota sênior, que é a menos arriscada, a cota mezanino, que é a intermediária, e a cota subordinada. A subordinada é do dono ou dos sócios do FDIC, né? Então, é a primeira a tomar um default, no caso de uma empresa não pagar, mas também é a que mais se beneficia no caso dos FDICs estarem andando bem, a cota que teoricamente mais corre mais risco e tem mais retorno. A mezanino seria a segunda a ser atingida e a sênior a última a ser atingida. Eu gosto de falar assim, pensa numa caixa d'água, né? Então assim, qual é a subordinação dessa caixa d'água, que no caso é o FDIC? 25%, perfeito. Quer dizer que até 25% de default ele não vai atingir as outras cotas, ele só vai pegar a cota subordinada, que é onde estão os sócios e donos desse FDIC. Passou de 25%, você tem a mezanino, e aí a mezanino começa a sofrer. E por último, você vai ter a sênior. Posto isso... Vocês gostam de fundos que têm muita cota sênior, vocês querem ir para nas cotas sênior. A gente só aloca em cota sênior no MCA, e a gente gosta de FDIC que tenha bastante subordinação, claro. Ou seja, que tenha bastante colchão e bastante pulverização da carteira. Então vocês imaginem, para que o cotista seja atingido, no caso de um default, um fundo de crédito desse tipo, 1/4 das pessoas para quem o fundo emprestou dinheiro precisam dar default no fundo para atingir vocês que são seus cotistas. Perfeito. Trabalho que a gente faz para monitorar, evitar fraude, que infelizmente é uma coisa que acontece no mercado. A gente teve alguns casos ano passado, a gente não estava em nenhum deles. Teve um caso, eu não vou citar o nome, mas a gente conseguiu sacar 1 ano e meio antes da fraude vir à tona, por conta de um trabalho que a gente faz que é periódico. Funciona assim, o nosso gestor visita em loco esse FDIC, analisa a fundo o FDIC, a gente pega a carteira do cara, bate com outros FDICs para saber qual é a sobreposição de crédito. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu empresto dinheiro para eu quero investir.
Eu quero saber se outros FDICs emprestam dinheiro para eu quero investir. Eu falo, tá ótimo. Do meu portfólio todo de FDIC, quanto eu tenho de risco no eu quero investir? Eu tenho 5% pulverizado. 5% eu estou tranquilo, eu tenho uma subordinação grande, está ótimo. Obviamente que isso pega mais quando a gente começa a olhar parte de construção, infraestrutura, com essa situação que a gente está vivendo hoje no mercado, né? Essa análise vai um pouco mais a fundo, tem uma coisa que acho que pouca gente olha, que é a recompra, nível de recompra dos FDICs. Então, eu emprestei dinheiro para a empresa, passou 30 dias, venceu, ele me liga e fala, não consigo te pagar. Perfeito, então eu vou recomprar essa dívida e vou rolar por mais 30 dias. Então, a recompra pode ser um instrumento utilizado para maquiar, por exemplo, o PDD. Um calote, que ele não vai precificar dentro do... A gente costuma conversar com o nosso pessoal em português mais Vamos, perfeito, é ótimo, porque assim todo mundo entende, assim que é bom. Esse é um dos fatores que a gente olha, a gente tem uma planilha aí com mais de 30 e poucos pontos, 35 pontos para ser exato, que a gente acompanha, é mensal, começou a acender luz vermelha ali, vamos resgatar, primeiro ter uma visita e daí por diante. Tá? Então, o que o Fábio está me falando aqui é que ele pode emprestar dinheiro para múltiplos fundos, múltiplos FDICs, né, que nada mais são do que fundos, né? Porém, esses fundos podem estar emprestando para uma mesma empresa. Então, ele tem que ver na carteira de cada um para quem é o destinatário final do recurso. Quem é a empresa lá na ponta que vai ter o dinheiro, né, na mão. Porque esse fundo aqui pode ter só 2% dessa empresa. Mas esse também tem 2%, esse também tem 2%, esse também tem 2%. No final, a exposição do fundo dele pode estar de 6% e 6% pode ser demais, né, dependendo do tamanho da empresa, obviamente. E é isso que eles não querem. Por exemplo, que uma empresa que não tenha uma capacidade de crédito ou um fluxo de caixa interessante tenha, por exemplo, 5% do dinheiro que está no fundo deles. Porque a gente não pode que uma empresa dando um default, a gente perca 5% do dinheiro do nosso fundo. Interessante você ter falado isso. Se vocês analisarem o MCA como um FDIC, né? O MCA aloca em vários FDICs. É importante falar que a MOR não tem FDIC próprio, né? Então não tem conflito. O trabalho que eu faço é de auditar essas casas, ver se elas estão dentro do nosso padrão, legal, aí a gente aloca o recurso. Uma coisa que eu acho que é importante falar, se você analisar o MCA como um FDIC, se ele fosse um FDIC, ele teria 44% de subordinação. Ou seja, eu teria que perder 44%, os FDICs que eu aloco teriam que perder 44% do capital, do patrimônio deles, para começar a atingir a minha cota. Então, eu acho que está Ou seja, uma tragédia muito grande na economia para 44% das empresas, do capital que eles têm ali, começar a dar default para aí sim atingir vocês. E o cuidado de fundo acho que é tamanho que, se a gente pegar um histórico do MCA nos últimos 4 anos, é entre 120 e 125, né? Agora, como você mesmo falou, ele está na casa de 115, 116, isso por estratégia de gestão para proteger mais ainda o pessoal desse momento que a gente está passando, em relação da JBS, essa volatilidade no mercado. Até explica isso, Fábio. Aí, né, Fábio? Depois do evento JBS que a gente teve, a gente pensou aqui dentro da MOR, o que a gente concluiu foi, olha, melhor a gente poupar o caixa e deixar esse dinheiro, em vez de investir, não vamos aumentar risco, vamos deixar isso aqui em caixa, para caso tenha uma necessidade de resgate, uma corrida generalizada, estamos pensando no pior, tá? O fundo está tranquilo, dá para pagar todo mundo, sem nenhum problema, sem nenhum estresse, sem pagar pênalti para sair de algum FDIC, de forma bem tranquila. Então a gente está abrindo mão de rentabilidade para trazer mais segurança para o portfólio. Como eu te falei, 60% do capital do MCA vem da própria casa. Então tem uma parametrização de risco-retorno bem rígida, bem forte. Então, pessoal, esse tipo de parceiro que a gente procura, né? Porque quando a gente aloca o capital num fundo, a gente quer que eles tenham cuidado com o dinheiro. Porque muitas vezes, eu vou explicar para vocês, os gestores não têm esse cuidado. Por quê? Você passar algum tempo rendendo abaixo do seu comum, da sua rentabilidade comum, muitas vezes é uma ameaça de saque. A gente tem um histórico de que 3 meses rendendo abaixo do esperado num fundo, ele já começa a sofrer saques
a gente vê isso dentro da nossa carteira. Porém, a gente tem visto o fundo render um pouco abaixo. Porém, por que ele está rendendo abaixo? Porque eles venderam alguns recursos para ter liquidez. Para que ter liquidez? Liquidez pelo seguinte motivo: se as pessoas começarem a sacar o dinheiro do fundo, eles não precisam vender FDICs ou vender cotas de FDICs ou retornar esse recurso para eles com velocidade, vendendo abaixo, mais barato do que valem os investimentos para poder suprir essa demanda de saída do capital. Ou seja, eles já deixaram dinheiro para que, caso alguma coisa aconteça, no caixa do fundo. Prejudica a rentabilidade? Sim, mas garante a estabilidade do fundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com o pessoal da MCA. Deixem suas dúvidas, quem está no Facebook, deixe suas dúvidas aí, deixe seus comentários, deixe seus protestos. O pessoal que está no YouTube, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho, porque assim vocês nos ajudam. Se vocês querem nos agradecer pelo nosso trabalho e pelas informações que a gente tem mandado para vocês, a melhor forma de fazer isso é curtindo o nosso canal, compartilhando, deixando comentário, porque assim o YouTube e o Facebook, eles sabem que o nosso conteúdo é relevante para as pessoas. Um forte abraço e até a próxima transmissão.